Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos hoje abordar esse vídeo a respeito de muitos irmãos. Eu fiz uma live esses dias, foi no mesmo dia que foi anunciado a reabertura das casas de orações, das congregações cristãs no Brasil, né? Foi anunciado que no dia 13 de outubro vão abrir todas as portas mediante a cada cidade e cada autoridade, no caso prefeitura, né? Vigilância sanitária com a igreja. A igreja deverá anunciar, né, comunicar que estará abrindo as portas e ao mesmo tempo vendo se naquela cidade ainda está liberado para abrir as portas nesses conformes de 30%, álcool gel, né? E todos esses EPIs, todos que tem que usar nesse protocolo em que a congregação emitiu, né, para a nossa querida Irmandade. Mas, irmãos, quando eu estava passando a live, muitos irmãos me questionaram. E o que dá para perceber aí que tem muitos irmãos que têm seus pais idosos, né? Muitos irmãos idosos. Até na live tinha irmãs de 70, 60, 72. Tem a nossa irmã Terezinha também aí, que se eu não me engano, é a inscrita com mais idade, né? Que é 80 anos, 82, mais ou menos assim. Mas Deus, irmã Terezinha, Deus abençoe. Saudade da irmã aí, que a irmã faz tempo que não manda uma paz de Deus, mas tá bom. Irmãos, e então, e a nossa querida irmandade está preocupado. E por bocas de muitos que a gente ouve aí, dizendo, irmão, e os idosos, como vão ficar? Né, irmãos? Porque, irmãos, os idosos são os primeiros a chegar na igreja. São os primeiros. Eles gostam, né, de chegar na casa do Senhor, ficar ali em comunhão, né? E ficar desde o começo. E com essas restrições aí, não foi comunicado, pelo que eu vi aí, a idade, né? Porém, foi comunicado a observância, né? Vamos supor, os grupos de risco. Se eu tenho um idoso em casa com grupo de risco, tem problema, tem vários problemas, né? Diabetes alta, vários problemas de saúde. Aí vai de cada um, né, irmãos? Que às vezes o próprio idoso, ele não tem ninguém que fica ali policiando ele. Ele mesmo vai lá e faz as coisas dele, resolve os problemas deles, vão ao banco receber a aposentadoria sozinho. É uma pessoa ativa, mas idosa, com doenças, né, assim, restrição. E tem muitos que são um pouco teimosinhos, né, irmãos? Um pouquinho teimosinhos, né? Que fala, meus filhos não tem que opinar, vou para casa do senhor e pronto. Já tem uns que tem cuidado, uns que os filhos estão ali policiando, pai, mãe, ou tio, ou tia, sei lá, né? Ou até o próprio irmão que mora do lado de uma irmã idosa, né? Fica aquela preocupação por causa dos idosos, né? Que ainda, irmãos, a abertura das igrejas estão aí acelerando aí para abrir dia 13, mas sob algumas restrições que a gente. É o que a gente sempre falou no começo dos vídeos aí. A restrição não vai ser como era antes, irmão. E nós estamos pedindo a Deus para ir gradualmente e cada vez mais os irmãos, os irmãos indo liberando mediante a liberação das autoridades, né? Vamos supor, vamos gradualmente aumentando o número de irmandade até essa doença ir embora, né, irmãos? Mas tem essa parte de alguns irmãos estar ligando, estar preocupados com esse problema. Eu conheço idoso que já falou que ele não se preocupa em congregar agora, porque vai ter o culto online aos domingos às 14 horas, né? E aquele que for para a igreja congregar aquele dia, pode muito bem trazer para o seu parente
alimentação que saiu na igreja. E, meus irmãos, é 1 hora só. Não é mais 1 hora e meia. Aí fica lá fora conversando, entra, vai. Porque assim, o culto, irmão. O culto começa, não é 7h30, não é 20 horas. O culto começa na realidade meia hora antes. Se vocês for colocar aí o horário de um culto, não é 1 hora e meia. São 2 horas. Por que são 2 horas? Porque é a hora que os porteiros chegam, abrem as portas da igreja. Às vezes, sem abrir as portas da igreja toda, eles fecham o portão. Eu já fui igreja assim. Irmão, fica um pouquinho aí. Ou então, se quiser entrar, fica bom que eu vou orar para abrir as portas. Ali apresentar aquele culto na mão de Deus. Né? Que o primeiro a chegar é o porteiro, o último a sair é o porteiro, a porteira. Né? E ele chega ali, abre o culto, apresenta na mão de Deus, depois que vai abrir as portas todas e liberar para a Irmandade entrar. E aí os idosos chegam, a Irmandade que gosta de chegar mais cedo, fica em comunhão. Quando a organista chega, ora e vai pro órgão, tem a meia hora. O culto já começou ali faz tempo. Por quê? A hora que o porteiro chegou, entregou a casa de oração na mão de Deus e abriu as portas para que nenhum mal possa chegar na rua, chegar até a entrada da congregação para tirar a paz da querida Irmandade, né? O porteiro já apresenta, fala assim, ó, além de mim, que estou aqui dentro, Campos Anjos, na rua aí, para não deixar nenhum mal vir fazer aqui na portaria, para tirar a comunhão da Irmandade. O culto já começa ali. E a Irmandade, os idosos, já começa o culto bem mais cedo, 2 horas, né? For pôr na marca aí, acaba o culto 9 horas, começa 7h30, então quer dizer que 7 horas já está a organista fazendo meia hora, até 7h30 já começou o horário do culto, dá 2 horas certinho. E os idosos chegam esse horário. Só que agora as restrições vão mudar, é 1 hora só e não pode ficar lá fora conversando. Quer dizer, o que tiver de idosos que poder ficar em casa, irmão, que poder ficar em casa, por enquanto, no começo. Né? Creio que vai ter idoso aí que não vai nem ligar. Fala, não, eu vou congregar. Agora que abrir as portas também, a gente fica meio assim, irmão. Será? Não deixar o idoso congregar, né? Mesmo com essas restrições. Porque se tiver espaço de um para o outro, eu creio, eu não digo um idoso bem adoentado, também não vai levar para a igreja, mas uma pessoa que é considerada idoso, está nativa, eu creio, irmão, que deveria deixar. Porque a felicidade do crente é servir a Deus, é ir para a congregação, para ir para a igreja, irmão. Por isso muitos falam, irmão Paulo, e os idosos? Podem ir? Então, eu falei, até para uns eu falei, irmão, vamos esperar até sábado, que os irmãos falam, mas mediante alguma documentação aí, eu não percebi, eu não sei se passou despercebido, né? Que o protocolo foram 6 folhas. E, e a circular que foi assinada agora são 2 folhas. Mas não diz nada sobre a idade, né? Com quantos anos pode ir. Só está dizendo o idoso com grupo de risco, em grupo de risco, né? Logicamente não precisa nem os irmãos falar que não deve ir. A própria família que o idoso estiver com grupo de risco, irmãos, tem que se precaver, né? Porque muitos falam, mas já foi embora essa doença. Não, irmãos. Não. Eu tenho conhecido meu aí que pegou essa doença, tá lá, a família toda, um passa por outro passa por um, tá todo mundo com essa doença, irmão. Ainda deu uma aliviada desde o começo, que estava morrendo de gente. Agora está morrendo, mas não é tanto. Mas, irmãos, ainda tá, esse vírus ainda tá aí fazendo vítimas, né, irmãos? Então, irmão, esse é um vídeo que eu tinha que fazer para os irmãos aí, que teve muito, falou, irmão Paulo, qual a sua opinião? Os idosos devem ou não devem congregar? Então, irmãos, aí nós ficamos assim. Eu tenho idoso em casa. Eu vou mandar o idoso para a igreja? Vou deixar ele ir. Se ele quiser ir, o que pode fazer é o seguinte. Ó, você... Porque assim, irmão, é meio complicado, sabe por quê? Eu não digo nos estados de vocês aí, São Paulo,
Goiás, Minas Gerais, Bahia que está sempre aí nas lives. Em São Paulo é mais ou menos assim. O São Paulo morava lá, mas aqui no Paraná, irmão, o povo gosta de abraçar. O povo gosta de abraçar. Eles vão abraçar, vão apertar. Irmãos, e é complicado. Porque é assim, você chega na igreja, você vai encontrar pessoas que vai fazer 6 meses que você não vê. Qual é a primeira, qual vai ser a primeira impressão que você vai ter? Ô, paz Deus, irmão, tudo bom, e conversa vai, conversa vem, e fica ali, ó, um conversando com o outro, né? E cada um contando, né? Como tá, né? Ó, faz tempo que eu não te vejo. Quer dizer, bom, o ser humano, ele precisa se ver. É necessário que ele se veja. Esse negócio de, ó, você não pode ficar fora da igreja há muito tempo ali, não, porque, irmão, muitos vão obedecer, mas muitos não vão obedecer. É por este motivo, porque se fosse todos obedecendo, os idosos podiam congregar de boa, podia chegar na igreja, obedeceu, seguiu o protocolo certinho, assim, 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 ouviu a palavra, deu minha volta para casa, sem se encostar, paz de Deus, amém, amém, que possa falar de longe, né? Ô, paz de Deus, irmão, ô, você por aqui, faz tempo, tal, tal, mas nada de ficar aglomerando, irmão. Tem irmãos aí que já falou que vai fazer, teve até que perguntou na live, irmão Paulo, e as visitas nas residências, visitas familiares? Pelo amor de Deus, irmão. Você falar hoje em dia que tem uma visita familiar em algum lugar, vão muita gente. Vão muita gente. Aí você acaba levando doença para aquela casa. Né? O povo não quer perceber. Às vezes eles lê o que está escrito nas escrituras, mas eles não querem perceber o que está acontecendo, irmão. Ó, já é um ponto, já é uma luz no final do túnel, as portas abrir da igreja, da gente congregar gradualmente, né? Agora eu quero saber de vocês também, irmãos, porque muitos dizem que só vai congregar com 100%, outros já vão congregar com 30%, né? Há casas e casas, igrejas e igrejas, né? Tem igrejas que o número de mandagens são bastantes. Tem outras que são poucas. Eu creio que nessa de retomada dos cultos e autorização para aquelas igrejas, mediante o município autorizar a abertura, o irmão praticamente está abrindo um leque, como se diz, cada ministério resolva a sua localidade, cada ministério é responsável pela sua comum, e não colocando a responsabilidade totalmente no Brás. Porque senão o Brás tem que tomar conta de todas as igrejas do Brasil e ter que ser responsável por cada igreja. Aí fala assim, irmãos, está aqui a reunião, então cada um de vocês, vamos dividir, compartilhar essa responsabilidade. Logicamente que os irmãos do Brás vão cuidar daquelas igrejas ao redor ali. E de cada um estado aí, a responsabilidade é do Ministério da Regional do Estado, né? Da Regional do Estado, e de cada comum vai ser dividido da Regional do Estado para cada cooperador, cada ancião da sua comum. Se policiar nessa parte da irmandade. Quer dizer, responsabilidade para todos. Se Deus o livre, a gente não quer que aconteça um caso isolado em uma igreja de algum caso dessa doença, o responsável vai ser o ministério daquela localidade, porque já foi feita a reunião entre todos os anciãos mais antigos do Brasil, foi repassado para o ministério de cada estado, e o ministério de cada estado está agora fazendo reunião antes do dia 13 para ver como vai ser cada comum dos seus bairros, que nada mais o ministério de cada cidade, de cada estado, para saber como que está a irmandade do seu bairro, né? Como está também as leis sanitárias, as leis, né, as autoridades, né? Então, irmãos, isso é uma coisa que muitos perguntam, os idosos, será que você vai poder?
Não foi relacionado nada em questão de idade e sim a grupo de risco, né? Aí agora seria assim, os irmãozinhos aí, os idosos ficou esse tempo todo sem congregar. Agora que vai abrir a igreja, que vai ter as restrições de 30%, eu creio que aqueles que não tiver, assim, não sentir de ir, está doente, está com alguma doença, né, problema do coração, é relacionado a essas coisas que se pegar a doença, né, que tem que ir para o hospital, aí piora mais ainda, né, a gravidade. Então fique em paz. Então aqueles que acham que dá para ir, irmãos, aí cada um, né? Então, mas o importante, de novo que nós estamos falando, já é o terceiro vídeo aí, o importante é que as portas abriram e está todo mundo aí numa felicidade só. Que o povo de Deus, eles se preocupam em congregar, congregar, congregar. Tá bom, irmãos? A santa paz de Deus a todos os irmãos idosos da congregação cristã no Brasil. A santa paz de Deus mesmo para vocês. Que vocês, irmãos, congreguem nas suas comuns com sabedoria. E um pedido aí para quem tem um idoso em casa, em particular. Se eu não tivesse o idoso em casa, podia falar, irmão Paulo está falando uma coisa em que ele não tem. É fácil falar quando não tem o idoso, mas eu tenho. Graças a Deus, Deus me deu esse privilégio de ainda ter um idoso em casa. E cuido com todo carinho, né? E falo para todo aquele mandado, os filhos que tem mãe, pai, tio, idoso aí, vamos cuidar dos nossos velhinhos. Tem uns que são um pouquinho, para não falar um monte, né? Teimosos? Tem, mas tem paciência com eles. Nós vamos chegar na idade deles e nós vamos ver também o que eles passaram, o que não vão passar. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus. Fique com Deus. Você tem dúvida se Deus está ou não está contigo? Saia daqui sabendo. Aleluia. Deus está conosco. Estou com Jesus, meu Senhor.